Graças a Deus. Quero glorificar o nome do Senhor Jesus por esta noite de sábado, por este dia maravilhoso que o Senhor nos deu. E gostaria de estar nesse momento compartilhando, como sempre, a mensagem de Deus, da qual eu creio que pode de alguma forma nos instruir, nos orientar, nos aperfeiçoar, nos moldar. A palavra de Deus, ela vem com esse objetivo, com esse propósito de nos fazer enxergar aquilo que nós não conseguimos ver. Coisas que estão ocultas diante de nós e que muitas vezes nós não conseguimos perceber. E o Senhor, Ele quer abrir os nossos olhos para que nós, enxergando estas coisas, nós venhamos viver uma vida mais tranquila. Isso mesmo, uma vida mais sossegada. Muitas pessoas estão vivendo hoje inquietas, cheias de ansiedade, correndo de uma forma desenfreada de um lado para o outro, buscando, é claro, recursos desse mundo para que eles possam viver uma vida mais tranquila. Infelizmente, nem todos conseguem êxito nesses seus objetivos. E por isso muitos acabam se frustrando, né? Porém, nós estamos aqui e sabemos que a nossa dependência, a nossa suficiência, ela vem do Senhor. Nós que resolvemos crer no Evangelho, resolvemos também acreditar que o Senhor é aquele que tem cuidado de nós. Assim como Ele investe nos lírios do campo, nas aves do céu, assim Ele também faz o seu investimento nas nossas vidas. O Senhor age assim. E quando Ele age assim, Ele faz isso porque Ele conhece a nossa estrutura e as nossas necessidades. E sendo assim, nós precisamos confiar então no Senhor. O que se diz na palavra de Deus é: entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e tudo mais Ele fará. Eu gostaria de estar falando sobre riquezas, não no sentido de exaltá-las, dizendo que elas são boas e são maravilhosas para nossas vidas, mas no sentido do perigo que elas podem causar. Nós assistimos nesses dias coisas acontecendo que envolviam a riqueza, que envolviam o dinheiro. E por conta disso, muitas pessoas vêm morrendo, famílias vêm sendo destruídas, desfeitas, separações vêm acontecendo, crimes dos mais diversos, muita crueldade, muita injustiça, e tudo isso existe a realidade do dinheiro, da riqueza por detrás. Nós sabemos que o dinheiro, ele descaracteriza o ser humano. Há quem diga: você quer saber como ele é? Então dê a ele dinheiro, e dinheiro tem a representação de poder. Então logo você vai ver que essa pessoa vai mudar, ela vai alterar o seu ânimo, a sua forma de ver, a sua forma de enxergar, a sua forma de tratar as pessoas. O dinheiro deveria chegar até nós como um incentivo para nos fazer pessoas melhores. Infelizmente, o dinheiro, quando chega, ele não chega produzindo esse tipo de resultado. Ele chega e ele piora as pessoas, faz elas se transformarem em pessoas cada vez mais gananciosas. O que dizem é que dinheiro chama dinheiro, isso é verdade. É por isso que a minha busca hoje não tem sido essa, o dinheiro. Eu tenho buscado a presença de Jesus. Porque a presença de Jesus, ela atrai para nós graça, aquilo que nós precisamos e que o dinheiro não pode oferecer. Mateus capítulo de número
6, o versículo de número 19 em diante está escrito assim. Isso é uma orientação dada por Jesus aos seus discípulos e a todos aqueles que decidiram o seguir. Venho dizendo: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam. O conselho começa dizendo que aqui na terra não é lugar para que nós venhamos acumular tesouros. Ele diz que corremos um risco muito grande de acumular tesouros aqui nessa terra, porque a acumulação desse tesouro pode atrair as traças, pode atrair os ladrões. E se forem as traças e a ferrugem, esse tesouro corre o risco de se corromper, de se destruir. E se for, no caso, os ladrões que forem atraídos, então você corre o risco de perder esse tesouro. É um tesouro que fica vulnerável, correndo o risco o tempo todo de sofrer alterações. E aí ele continua dizendo no versículo 20, mas ajuntai para vós outros tesouro no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam e nem roubam. Ele diz: olha, vocês precisam, com a consciência, fazer o acúmulo desse tesouro não aqui na terra. Esse investimento você tem que fazer nos céus, porque lá o seu tesouro está garantido. Lá ele não vai se deteriorar, lá ele não vai se corromper, lá o ladrão não vai poder entrar para poder roubar. Sendo assim, ele não vai se desvalorizar, ele vai continuar tendo o seu devido valor. Sendo assim, o seu futuro está garantido, é o que ele está querendo dizer. Você não está correndo risco, é um conselho de Jesus dizendo: olha, o seu investimento maior não tem que ser aqui nessa terra, porque qualquer investimento que é feito aqui nessa terra, ele corre muitos riscos de deixar de ser um bom investimento e se transformar num grande prejuízo para a sua vida. Mas o local onde nós devemos investir tem que ser o céu, porque ele diz na continuação: ali onde estiver o seu tesouro, ali estará também o teu coração. É interessante porque nesse trocadilho feito por Jesus, ele diz que o lugar onde se está o tesouro, também se está o seu coração. Se o teu tesouro está aqui nesse mundo, onde você vem acumulando ele, se esse tesouro ele se deteriorar pela traça ou pela ferrugem ou for roubado, isso significa dizer que vão estar levando o seu coração junto com o seu tesouro. Isso vai trazer para você falência em todos os sentidos, não só no sentido material, mas no sentido espiritual também. Nesse quesito, existem muitas pessoas que cometem o suicídio, porque eles perderam toda a sua riqueza, toda a sua fonte de ganho. Eles não suportaram, porque naquele tesouro estava também depositado o coração dessa pessoa. O coração representa a vida. E essa pessoa, perdendo esse tesouro e não sabendo o que fazer, então essa pessoa acaba se autodestruindo. Ela busca o caminho do suicídio, o caminho que a conduzirá a um lugar onde ela desaparecerá, desintegrará. É o que ele diz que vai acontecer. Mas se o teu tesouro estiver no céu, ele diz assim que não vai correr o risco de você sofrer essa falência. O seu coração vai estar guardado. Ninguém vai roubar o teu coração. É interessante que quando alguém leva a riqueza de alguém, é o mesmo de estar levando o coração daquela pessoa, que muitas vezes reage a isso e aí acaba perdendo a vida. É o que mais assistimos. Mas se o seu tesouro estiver no céu, eu quero dar ênfase a isso. Ladrão, traça, ferrugem, nada vai poder consumir, destruir, roubar, trazer avarias a esse tesouro. Ele vai continuar valendo muito. Agora,
A pergunta que se faz é a seguinte: se eu tenho que ajuntar tesouros no céu, como eu faço isso? Porque ajuntar tesouros aqui na terra, nós sabemos como devemos fazer. Você procura um banco, você vai estar investindo o seu dinheiro ali naquele banco que vai estar guardado e ninguém vai mexer ali naquele seu dinheiro. Mas a questão é nos céus, como eu faço para fazer esse investimento nos céus? Esse investimento nos céus é totalmente diferente do investimento que nós fazemos aqui na terra. O investimento lá no céu, ele é feito através de renúncia. Ele é feito através de um esvaziamento. Olha só, ele é feito através de um abrir de mão. É quando você começa a abdicar de algo. É quando você começa a fazer um investimento não num banco, mas você começa a fazer o investimento na vida de homens, de mulheres, de pessoas. Então você quer saber como você pode fazer um investimento nos céus? O investimento nos céus é não investindo em si mesmo, mas é investindo no seu próximo. O investimento feito no céu é diferente do investimento que nós fazemos aqui no mundo. No mundo nós queremos acumular, não é isso? No reino de Deus nós não acumulamos, nós nos esvaziamos, nós abrimos mãos. Quando nós fazemos investimento aqui na terra, é nós pensando em nós mesmos. É investirmos no tudo que nós podemos em nós. Quando fazemos o investimento no reino de Deus, é totalmente o contrário, porque é o investimento que nós fazemos na vida do nosso próximo e das pessoas. É como se nós estivéssemos perdendo aqui para poder ganhar lá. E quando nós fazemos algo para ganhar aqui, o acúmulo aqui da riqueza faz com que a gente venha ficar defasado lá e perder lá. Então com Deus funciona mais ou menos assim: quem perde aqui no sentido de doar, de abrir mão, de renunciar, de entregar, de investir nas pessoas, ele ganha, ele acha, ele se enriquece. Quando você faz o caminho oposto, que é o investir em si mesmo, que é só pensar em si mesmo, que tem a ver com egoísmo, e fazendo tudo pensando em você e não no seu próximo, você vai ficando cada vez mais falido no reino dos céus. E eu vou mostrar isso para você dentro da palavra de Deus. Eu quero mostrar que você investe no reino dos céus abrindo mão, renunciando, abdicando das coisas, investindo no próximo. Eu vou mostrar isso para você dentro do Evangelho. Lucas capítulo 18, e o versículo é o de número... Lucas capítulo de número 18, e o versículo é de número 18 em diante. Esse texto fala sobre um jovem rico, que aparentemente era um homem que guardava os mandamentos de Deus, um jovem que acreditava que já era um ente salvo e que a sua moradia no céu estava garantida por conta de ele guardar todos os mandamentos desde a sua meninice. Ele se apresenta a Jesus já sabendo que é um ente salvo e somente querendo se justificar diante de Jesus, querendo ouvir de Jesus aquilo que ele aparentemente já sabia. E ele diz: bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus diz para ele: tu conheces os mandamentos, e ele vai recitá-los de cor e salteado, porque eu conhecia desde a sua meninice. Porém, ele diz: eu tenho observado tudo isso. Jesus olhou para ele no versículo 22 e disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que você tem, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Jesus disse para esse jovem rico que a condição para ele alcançar a salvação dele, a morada dele eterna no céu, implicava em ele abrir mão do quê? De tudo que ele tinha como riqueza e dar aos pobres. Você percebeu que tem a ver com o se esvaziar, com o abdicar, com o abrir mão, com o renunciar? Olha só, e tem a ver com o próximo. Você ajunta
tesouro no céu, abrindo mão do seu tesouro aqui na terra, mas abrindo mão de uma forma coerente e saudável, que é investindo na vida dos necessitados. Ele diz, olha, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, viu só? Para ter tesouro no céu, você precisa abrir mão do tesouro que você tem aqui, investindo ele não no banco, mas na vida do seu próximo. E ele diz, aí após esse momento você vem e me segue. Versículo 23, mas ele ouvindo essas palavras ficou muito triste, porque ele era riquíssimo. Ou seja, ele tinha muito dinheiro, não estava disposto a abrir mão desse dinheiro, ficou triste porque a proposta a princípio não parecia ser boa, porque abrir mão de riqueza aqui é algo que parece ser uma loucura, não é? Mas é loucura para aqueles que não creem. Para aquele que crê, é um investimento que ele está fazendo, que vai durar não só por um momento, mas vai durar eternamente. Então, você começa a aprender aqui que a única forma de se ter um tesouro no céu é você fazendo aquilo que é mais importante do que recitar mandamentos, do que decorar mandamentos, é na prática você fazer com que o mandamento de Deus se transforme em uma verdade na sua vida. Qual é o mandamento de Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a si mesmo. Quem ama a Deus e quem ama o seu próximo, então, ele está disposto a abrir mão do que quer que seja para que vidas e pessoas venham ser alcançadas. É assim. Quando você aceita a fé, você renuncia à sua vida, você entrega a sua vida para Deus. E essa entrega tem a ver com o investimento que você está fazendo no reino dos céus. Entregando, parece que você está perdendo, mas você está ganhando, porque na verdade você está investindo no reino de Deus. E investir no reino de Deus é manter o seu coração vivo, batendo, e é granjear essa grande recompensa. Na continuação, o que nós vamos aprender aqui é que a realidade do ganhar, do acumular tesouro no céu, tem a ver com desapego. Você tem que desapegar. Mesmo porque quem está preso às coisas desse mundo, ele não quer partir desse mundo, não quer saber de céu. Ele quer viver aqui eternamente. Então quem quer ir morar no céu tem que aprender a se desapegar. Desapegar de pessoas, de coisas, materiais e tudo mais. É viver o dia a dia da melhor forma possível, mas não apegado a nada, porque quem está apegado dificilmente vai conseguir aceitar a realidade da partida se ele não suporta essa ideia. Ele quer a ideia da chegada e do permanecer aqui. Bom, nós precisamos ajuntar tesouro, mas isso tem que ser feito com consciência. Se eu ajuntar tesouro sem consciência da necessidade que o meu próximo tem, aí sabe o que vai acontecer? Se eu não conseguir enxergar pessoas tendo eu riquezas aqui nesse mundo, eu terei prejuízos, e esses prejuízos poderão ser prejuízos eternos. Você está entendendo? Prejuízos eternos, porque isso tem a ver com a sua vida eterna. Você vê que esse jovem rico, ele abriu mão da realidade do reino dos céus por causa das riquezas que ele estava pegado aqui nessa terra. Bom, falando ainda desse assunto e transmitindo essa ideia que nós temos que desapegar, que nós temos que investir no nosso próximo, eu quero ler um texto que está em Lucas, ainda capítulo 18, a partir do versículo 25, e todos esses textos é Jesus trabalhando, tentando trazer consciência, tentando trazer entendimento e discernimento em relação àquilo que ele estava dizendo e ensinando. Em Lucas capítulo 18, no versículo de número 25, está dentro do mesmo contexto ainda, ele vai falar sobre o rico e o Lázaro. E aqui ele vai estar falando também sobre o perigo das riquezas. Olha só, que coisa. Nós vamos ver aqui, nessa história contada do jovem, do rico e do Lázaro, nós vamos ver que ambos viviam realidades diferentes. O rico, ele vivia
uma vida regalada, é o que se diz, uma vida esplêndida, todos os dias da sua vida, comendo do bom e do melhor. Já Lázaro vivia uma realidade totalmente diferente da do homem rico, porque Lázaro vivia a realidade de um homem necessitado, de um mendigo, de alguém desprovido de qualquer tipo de recurso. O que se diz é que esse homem rico, enquanto estava comendo do melhor, Lázaro estava à sua porta, assentado, desejando comer as migalhas que caíam da mesa dele. Olha só. E aí, o que se diz no texto é que, passado um determinado tempo, tanto o homem rico como Lázaro, eles vieram a falecer. E após eles falecerem, o que se diz é que Lázaro, ele vai para o seio de Abraão. O homem rico, ele vai para o Hades, para a sepultura, para um lugar de tormenta. A realidade deles aqui nesse mundo era diferente, era distinta. E lá, depois da morte, também passou a ser distinta. A diferença com o acréscimo é que a vida do homem rico era boa nesse mundo. Mas depois que ele morre, a vida dele virou uma vida ruim, uma vida de tormenta. A vida de Lázaro, vivo, era uma vida ruim, porque ele era mendigo. Mas após a morte, ele deixa de ser um mendigo e ele passa a ser alguém rico, relacionado ao estar no peito de Abraão, sendo cuidado por ele. O que nós vamos ver aqui? Que esse homem rico, ele usou os seus recursos que ele tinha e ele investiu somente na vida dele, naquilo que dizia respeito à vida dele. E as outras pessoas ele não enxergava como Lázaro que estava à sua porta. Ele não estava preocupado com aqueles que são os necessitados. A preocupação dele era de cada vez mais prosperar, cada vez ter mais dinheiro na sua conta. Foi assim que ele viveu. E esse descaso, essa omissão em relação à necessidade do próximo, tendo ele muito dinheiro, trouxe prejuízos para a vida dele. E quais foram esses prejuízos que ele teve? Nós vamos ver que isso custou a realidade de uma vida boa após essa. E aí, ele vai estar em tormentas e ele vai dizer o seguinte para Abraão: Abraão, tira-me desse local de tormenta e me coloca, me introduz aí no lugar onde está Lázaro, onde ele está tranquilo. E Abraão disse: olha, não tem como isso acontecer, porque existe um abismo, tanto entre nós que estamos aqui e entre você. Tanto é que quem está aí não pode passar para cá, e quem está aqui não pode passar para aí. Essa é a realidade. Não tem como isso acontecer. E aí, de repente, Abraão vai dizer para aquele homem rico: você lembra que estando em vida, antes da morte, você provou somente dos bens e Lázaro provou somente dos males? Lázaro agora ele é consolado e você é atormentado. Veja que a realidade de ambos mudaram. A do homem rico, porque tendo ele condições de investir, de abrir mão, de ajudar, ele tendo recursos para fazê-lo, ele decidiu não fazer e só investir em si mesmo. Lázaro já não tinha a culpa de omissão, de não ter ajudado outras pessoas, porque a miséria a qual ele vivia, ele já vivia desprovido de qualquer possibilidade de ajudar alguém, nem a si mesmo ele tinha como ajudar. Então ele estava isento de culpa, enquanto o homem rico tinha culpa. O que eu quero dizer a você é que a quem mais é dado, mais será cobrado, mais será exigido. Quanto mais recurso eu tenho, então mais responsabilidade eu tenho em usar esse recurso para ajudar outras pessoas. Quanto menos recurso eu tenho, menos responsabilidade eu também vou ter para ajudar. Mas todos nós temos responsabilidades. Então aqui você vê de uma forma bem clara, né, o que vai acontecer entre ambos. Lucas, capítulo de número 18, ainda fala sobre
essa questão. Lucas, capítulo de número 12, a partir do versículo de número 13, Jesus vai reprovar essa questão do apego excessivo ao dinheiro. E ele vai contar uma parábola aqui sobre o rico que foi insensato. Ele não teve uma capacidade inteligente de poder discernir a realidade daquilo que ele tinha, daquilo que ele possuía e o que ele poderia fazer com aquele recurso que ele tinha. O que se diz é que um homem muito rico, Jesus vai trazer essa parábola no versículo de número 16, que o campo de um homem muito rico, esse campo, ele produziu frutos em abundância, é o que está escrito. No versículo 17, esse homem rico, ele ficava razoando dentro do seu coração, dizendo: o que eu vou fazer com tantos frutos que a terra me deu? No versículo 18, ele mostra a inteligência dele, a sua perspicácia em fazer um celeiro grande para que ele pudesse acumular toda aquela riqueza que a terra deu. Ele destrói os celeiros pequenos que ele tem e ele faz um grande. Então ele diz no versículo 19: eu direi à minha alma: alma, tu tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e se regala. Ou seja, ele fez um investimento onde ele acumulou riqueza num celeiro muito grande, aonde ele acreditava que através daquele recurso que ele tinha, que ele acumulou, que ele ajuntou, aquela prosperidade, ele poderia viver muitos anos, viveria uma vida regalada, a alma dele se alegraria todos os dias da vida dele. Porém, ele ouve uma voz dizendo no versículo 20: mas Deus lhe disse: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado para quem será? E ele diz no versículo 21, assim é aquele que entesoura, aquele que acumula para si mesmo e não é rico para com Deus. Olha só que coisa interessante. Jesus está dizendo que aquele camarada é louco porque o investimento que ele fez não foi nem para ele, porque ele iria morrer, aquele investimento ia ficar e ele não sabe nem quem é que iria usufruir. Em relação a ele mesmo, iria morrer como miserável, porque o que se diz aqui é que ele iria morrer e não poderia levar o recurso que ele granjeou nesse mundo. E sendo assim, como ele não acumulou tesouro no céu, como ele não pensou no seu próximo, então ele vai entrar falido. E entrar falido significa não entrar no reino de Deus, significa ficar de fora. Ou seja, ele era rico para com o mundo, como está escrito no 21, mas pobre para com Deus. Perceba que você pode ser um ente rico para com Deus e pobre para com o mundo. Uma riqueza que não é enxergada pelos homens, mas que é enxergada por Deus. Você está entendendo? Eu costumo dizer que nós temos essa riqueza depositada dentro de nós e as pessoas não conseguem ver. As pessoas olham para nós, vê nós como um Lázaro que seja mendigo, desprovido de recurso, miserável. Muitos olham para nós e dão risada, vão menear a cabeça dizendo coitado, mas mal sabem ele a riqueza que nós temos depositada por Deus dentro de nós. Essa riqueza, esse tesouro escondido é o reino de Deus que está dentro de nós. Sendo assim, esse homem rico que foi insensato, ele deveria ser prudente. De que forma? Ele deveria pegar esse recurso e pensar em ajudar as pessoas. Mas ele só pensou nele. O egoísmo, a avareza, o apego excessivo ao dinheiro vai levar pessoas à ruína. Muitos têm sido reprovados diante dessa questão. Ainda falando sobre esse assunto, e toda essa parábola se inicia num contexto onde Jesus está apenas advertindo pessoas que estão discutindo entre si, uma família, sobre separação de bens, e Jesus diz: meu Deus do céu, não foi para isso que eu vim, muito pelo contrário. As pessoas hoje vivem essa discussão da questão da herança. Meu Deus do céu, as pessoas morrem, as famílias começam a se degradar, a lutarem umas com as outras, com muita voracidade. Por quê? Porque eles querem o dinheiro. Esses dias eu vi um vídeo que aconteceu na África de um enterro que estava tendo e as pessoas brigando no enterro.
era uma pancadaria, teve gente que caiu dentro da cova e tudo. Ou seja, não havia respeito àquele cidadão que havia morrido, muito pelo contrário, eles estavam ali brigando, degradando, porque o que importava era o que tinha ficado e não quem estava indo, quem foi, ó. Que se dane, o importante é para aquilo que... A ênfase é o que está ficando. Alguém morreu, o que ele tinha? Ele deixou alguma coisa? Deixou testamento? Todo mundo procura saber o que a pessoa tinha. Não quem era a pessoa, que essa pessoa representou, o seu legado, o que ela deixou. Essa pessoa cai no esquecimento, só o que é lembrado é o que ela tinha. Esse é o valor que nós passamos a ter quando nós só pensamos na realidade desse mundo e esquecemos da realidade do mundo vindouro. Pois bem, existe uma exortação aqui em Tiago, nós já estamos perto de terminar, e eu quero ler essa exortação que é para aqueles que são ricos, para que eles venham ser sensatos e para que eles venham ter entendimento. Essa exortação, Tiago traz no capítulo de número 5, Tiago capítulo de número 5, olha só que coisa impressionante, eu vou ler isso aqui e você vai ficar admirado com aquilo que você vai ouvir. Olha só. Deus condena as riquezas mal adquiridas e mal empregadas. A riqueza, ela não é condenada por si só. Ela é condenada quando ela é mal utilizada, mal usada. O investimento, quando é feito com ela, é um investimento não coerente. Olha só, atendei agora, ricos. Ele está mandando os ricos atender ele, ó. Chorai, lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. Virão para vocês sofrimento, se vocês não atenderem, se vocês não ouvirem. As vossas riquezas, ele diz, olha, está corruptas, está corrompidas, e as vossas roupas estão comidas de traça. Lembra que eu falei lá no início? Que as traças corroem, a ferrugem estraga, o ladrão vem rouba. Ele diz, as vossas riquezas estão corrompidas, e as vossas roupagens estão comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem. Ó, o ferrugem gastou todo o ouro e toda a prata. E a sua ferrugem há de ser por testemunha contra vós mesmo, e há de devorar a cada um de vocês como fogo. As vossas carnes, tesouros acumulaste nos últimos dias. Olha só. Foi um acúmulo de tesouro, mas esse tesouro não foi usado, não foi investido, não foi usado para poder ajudar os necessitados, aqueles que realmente precisavam, e ele acabou estragando. O ferrugem foi corroendo, a traça foi acabando com todas as roupas, tudo aquilo que tinha em acúmulo, tudo aquilo que estava sobejando, sobrando, foi se estragando, se deteriorando. Aí ele diz algo aqui que é tremendo, ele diz assim que a ferrugem que estava destruindo toda aquela riqueza, iria depor, seria uma testemunha contra esse rico que fez o mau uso da sua riqueza. Ou na verdade ele nem fez o uso da sua riqueza. O apego excessivo ao dinheiro me impede de gastar o dinheiro até mesmo comigo mesmo. Eu acumulo e eu mesmo não gasto. É aquela velha história do cara que acumulou tanto dinheiro, o dinheiro perdeu o valor, desvalorizou, nem ele usou, nem usou aquele dinheiro para investir em outra pessoa e aquilo acabou se perdendo. Ele diz, a ferrugem que está consumindo a sua riqueza vai testemunhar contra você. Ou seja, quem olhar vai falar assim, nossa, olha, aquela roupa está tudo estragando, aquele dinheiro está tudo enferrujando, e o ferrugem que tem a ver com a realidade do tempo que passou e aquilo que não foi usado, vai depor, vai testemunhar contra aquele personagem dizendo, olha, esse dinheiro não apareceu aqui ontem, já está aqui há muitos anos, há muitas décadas e não foi usado. E a prova disso é o ferrugem que está ali colado naquela riqueza, é as traças que estão corroendo aquelas roupas, que outrora era nova, agora estão tudo velhas, virando farrapos, e que poderia ter atendido a nudez, a dificuldade de pessoas que não têm ao menos o que vestir. Ele diz ainda que esses ricos são tão avarentos que no versículo 4 eles contrataram trabalhadores para pagar um salário. Esses trabalhadores trabalharam no campo deles e sabe o que foi feito? Eles foram retidos com fraude porque esse patrão
Ao invés de pagar o salário combinado, ele pagou menos. Sabe o que significa isso? Eles exploraram trabalho escravo. Eles exploraram a boa fé dessas pessoas necessitadas que atenderam a necessidade deles no que diz respeito a trabalhar para eles. Mas ele diz o seguinte, olha o que vai acontecer. Ele diz que a atitude deles estava sendo vista pelo Senhor dos Exércitos, e o clamor daqueles que estavam sendo defraudados, daqueles que estavam sendo lesados e explorados, estava subindo até Deus, ou seja, Deus estava assistindo aquilo. E ele diz no versículo 5, tendes vivido regaladamente sobre a terra, como aquele homem rico, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração no dia da matança, ou seja, está todo mundo morrendo, todo mundo sendo destruído, e esse camarada está só desfrutando do bom e do melhor. Ele está querendo que o mundo se exploda, ele quer só pensar nele mesmo. Ah, morreu mais uma? Tá bom, então na estatística, tanto faz como tanto fez, ele só está pensando em comer. É aquele tipo de camarada que ele se alimenta vendo a morte dos outros. Ele sente alegria vendo isso, dizendo graças a Deus que não sou eu que estou lá, graças a Deus que não sou eu que estou passando por esse processo de dificuldade. Tendes condenado e matado o justo sem que ele vos faça resistência. Ou seja, o justo é aquele que está agindo com prudência, que está agindo com sinceridade, com verdade, com simplicidade, com humildade, que está vindo por conta de uma necessidade, que está oferecendo o seu serviço, que está fazendo isso com alegria, que está fazendo isso com a esperança de retornar para casa com o fruto do seu trabalho para poder colocar o alimento e a provisão na sua mesa. Ele está dizendo, olha só, você está matando o justo sem que ele vos faça resistência. São pessoas do bem, que não estão procurando briga, que estão procurando apenas dignidade, que estão querendo viver uma vida decente, uma vida simples, humilde, mas decente. Mas sabe o que está acontecendo? Esses senhores feudais aqui, eles estão tratando as pessoas dessa forma porque eles se sentem o próprio Deus. Aí ele continua dizendo, na continuação, olha só, sede, pois, irmãos, paciente até a vinda do Senhor. Enquanto tudo está acontecendo, você está sendo lesado, seja paciente, o Senhor está vindo. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também paciente, e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmão, ele diz, não vos queixeis uns dos outros, para não serem julgados. Eis que o juiz está à porta. Aí ele manda nós olhar o sofrimento de Jesus, e ele diz assim, temos por felizes os que perseveram firme, tendes ouvido a paciência de Jó. E aí ele vai trazendo essa realidade do aguardar, do esperar, porque aquele que aguarda, aquele que espera no Senhor, ele sempre alcança. Essa é a grande verdade. Aí vem a exortação de Tiago, né, aos ricos. Agora vem o conselho de Paulo aos ricos também. 1 Timóteo, capítulo de número 1, capítulo de número 6, versículo de número 1, olha só o que ele vai dizer. Ele fala aqui sobre aqueles que se converteram, e naquela época existia aqueles que eram escravos, eram vendidos realmente como escravos, ficavam sob a tutela dos seus senhores. Só quando o seu senhor os dava uma carta, seja de alforria, que essa pessoa poderia se ver como uma pessoa livre. Porém, essa pessoa que havia sido comprada e hoje era um servo, né? A palavra servo tem a ver com a palavra escravo. Ele tinha que estar ali sob, né, sobre a responsabilidade daqueles senhores, prestando serviço a eles. E aí o que ele vai dizer é o seguinte: se você que é convertido é escravo, porque o fato de você ter se convertido não muda a realidade de que eles eram escravos, porque o fato de se converter não trazia para eles uma carta de alforria do homem, trazia uma carta de alforria dos céus. Diante de Deus havia liberdade, mas diante dos homens eles estavam presos ainda, como sendo os seus servos ou seus escravos. E aí o que se diz é assim: você se converteu e agora? Você vai se revoltar contra o seu Senhor? Não, o que ele está dizendo assim: olha, vocês vão continuar trabalhando, sendo escravo aí sem problema. O importante é que diante de Deus você não é mais escravo.
mas faça isso com diligência, faça isso, ele está dizendo, não faltando com respeito contra o seu Senhor, respeite ele, faça isso bem. E ele vai dizer aqueles que eram escravos de senhores que eram crentes também. Ele diz assim, olha, não é porque o camarada é crente que mudou essa realidade. Vejam bem, o fato deles serem crentes, serem senhores, isso pressupõe que eles sejam pessoas melhores, que eles vão tratar vocês com decência, porque se ele é um patrão e ele é crente, ele vai tratar os seus servos com dignidade, com verdade, vai tratar com justiça, com misericórdia. É o que se espera de um senhor que é crente. E aí ele vai dizer assim, se você trabalha para um senhor crente desse, então você tem que respeitá-lo mais ainda. Ou seja, a responsabilidade sua é maior de fazer o serviço com dignidade e tudo mais. Porque é alguém que se espera que vai te tratar bem. Mas você é livre no Senhor, ainda que escravo diante dos homens. Aí ele vai dizer mais no versículo 3, se alguém ensina de outra forma e não concorda com as sãs palavras do Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, ele diz, é infatuado, ele nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras de que nascem a inveja, provocação, difamações e suspeitas malignas. Ele traz aqui a realidade daqueles que não respeitam a sã doutrina, que é o ensinamento de Jesus, e que falam que tem que ser diferente, vocês têm que agir diferente. Não, vocês não têm que aguardar. Vocês são livres, vocês têm que agir como livres, vocês têm que ir para cima desses senhores. Ou seja, você está indo contra o ensino da palavra. Ele fala de altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida. Esses são os que querem defamar a sã doutrina e privados da verdade, porque a verdade está distante deles, supondo que a piedade, eles dizem que é fonte de lucro. Se você é crente, se você frequenta uma religião, se você é intitulado como evangélico, se você é um pastor de uma igreja, você começa a interpretar isso como sendo uma piedade como uma fonte lucrativa. É assim que muitos dizem, vou servir o Senhor, o dinheiro logo vai vir. Teve uma igreja que eu fazia parte, que o pastor dessa igreja me chamou de canto e falou, olha, por enquanto a gente está passando por uma dificuldade aqui, mas vai ficando por aí que logo logo vai clarear o dinheiro, o salário e tudo mais. Eu falei, não, mas eu nem vim com esse pensamento. E ele já estava tratando comigo a questão do dinheiro. O que se está falando aqui é que a piedade, eles falam que é uma fonte lucrativa, ou seja, vamos servir o Senhor que eu vou ter muito dinheiro, mas isso não é verdade. A piedade, ela é fonte lucrativa, mas o sentido do que seja fonte lucrativa é diferente desse sentido que os homens dizem, que se você servir a Deus você vai ficar rico, vai ter um monte de coisa. A piedade traz lucro, mas você vai ver o lucro que traz aqui, é só ler, ó. Ele diz, olha, de fato, grande é fonte de lucro a piedade com contentamento. E aí ele vai falar de piedade com contentamento, não de piedade com ganância, com altivez, com avareza. É piedade com contentamento. Ele diz, de fato, grande é fonte o lucro de piedade com contentamento, porque nada trazemos para esse mundo, e nem coisa nenhuma desse mundo iremos poder levar. Ele diz, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Mas aí tem alguns crentes que vão dizer, para aí, vida mirrada, que isso, Deus tem muito mais. Ele diz, não, você tem que estar feliz. Contentamento. Mas por que contentamento? Porque nós temos um Deus que cuida de cada um de nós. Ele vai dizer aqui, olha só, os que querem ficarem ricos caem em tentação. Quem te ensina a ficar rico está ensinando você a cair em tentação, e cilada, e em muitas concupiscências insensatas, perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Muitos têm caído nesse abismo, e têm caído porque têm sido ensinados a ficarem ricos quase que o tempo todo, estão sendo tentados, e estão caindo aos montes, aos milhares dentro dos buracos sem fundo, porque o amor ao dinheiro, ele diz, é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviam da fé e a si mesmos se atormentam com muitas dores. Ou seja, você atormenta a si mesmo com dores, com angústias,
das mais variadas, e tudo isso acontece por quê? Porque você se desvia da fé. Se desviar da fé é desviar da realidade daquele que crê que temos um Deus que cuida de nós, e apostamos a nossa vida na insegurança, na instabilidade das riquezas. Você tem apostado a sua vida em que direção, meu irmão? Você tem apostado a sua vida na direção das riquezas ou na direção de Deus, na direção do céu? Onde você está acumulando as suas riquezas? É aqui ou lá no céu? É lá onde que está o seu coração? Onde está o seu tesouro? E ele diz assim: olha, Timóteo, tu porém foge destas coisas, segue a justiça, segue a piedade, segue a fé, segue o amor, segue a constância e a mansidão. E aí ele diz: combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, a da qual você fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Lembra a confissão que você fez, no que você está se tornando, meu irmão? Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo, a quem, diante de Pôncio Pilatos, fez a boa confissão, que guardes o mandato imaculado e irrepreensível até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu dizia para minha esposa: com pouca força guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. É uma tarefa que não é fácil, ninguém vai chegar sorrindo, não, é com dificuldade. Que guardes o mandado imaculado, a qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único e soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aí ele diz no versículo 17, olha a exortação para os ricos: exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na estabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, olha aí, ó, invista no seu próximo, invista fazendo bem. Olha só, pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, façam boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Generosos em dar, prontos a repartir, que acumulem para si mesmo tesouros, mas que sejam sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida, que não é nesse mundo, que é no outro mundo. Acumular tesouros para si, de que forma? Fazendo bem, sendo generoso, dando, repartindo, ajudando, contribuindo. É assim que tem que ser. Mas é assim que tem sido feito? Não. Eu vejo pobres, pessoas que têm dificuldade na vida, ajudando todo mundo. Mas eu não vejo os ricos fazendo isso. É claro que existem muitos que fazem isso. O que a gente vê são pessoas acumulando riqueza para si. São pessoas que cada vez mais só pensam em si mesma. E Deus está querendo mudar essa consciência. Quem é de Deus, ele busca contentamento. Ele busca com piedade, com contentamento, com aquilo que ele tem, com aquilo que ele possui, sendo grato a Deus, e não vivendo a realidade da ansiedade, buscando coisas que estão distante dele, que se for para acontecer, vai acontecer um dia. Desde que você faça que nem eu faço, levante 6 horas da manhã, vá trabalhar. Pelo amor de Deus, pega um livro, vai ler, se esforça. Eu vejo um monte de crente, irmãos que não quer estudar, não quer nada com a vida, quer dormir até tarde, que está parecendo o Rei Momo, que, pelo amor de Deus, a cama já está afundando do peso do corpo, que tudo tem que levar na mão, vive uma desgraça de preguiça na vida e querem. Chama o pastor para orar por mim, porque o pastor vai orar e as portas vão se abrir. Meu, tem gente que quer emagrecer até com oração, que come que nem um glutão. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Não é assim a vida. Você quer ser próspero, abençoado? Faça como aqueles que você chama de ímpio. Invista o seu tempo naquilo que seja coerente. Pesquise coisas que vão trazer resultados positivos para a tua vida. Fica afundado na internet o dia inteiro só vendo fofoca sobre a vida dos outros. O tempo
tempo todo procurando assuntos sobre a vida dos outros, esquecendo que tem sua própria vida. Ah, meu Deus do céu. O Nelson Rubens é uma excelente pessoa, mas eu não faço questão de ouvir nada do que ele fala, porque tudo que ele fala tem a ver com a vida dos outros e não com a dele. Meu Deus do céu, é tempo de nós abrirmos os nossos olhos. Você quer ser feliz? Então caminhe na direção da felicidade. Porque tem gente que está se autodestruindo e diz que está buscando a felicidade está em Jesus. E ter Jesus não é ser acomodado, ter Jesus é andar para frente, é seguir, é ir, é perseverar, é não se reter no caminho. E eu termino dizendo o seguinte: a nossa salvação depende desse entendimento e dessa sabedoria. Tem a ver com o nosso próximo e tem a ver com Deus, com a nossa disposição de abrir mão, com o nosso desapego, com a nossa renúncia. Veja bem, Mateus capítulo de número 25, a partir do versículo de número 31, ele fala sobre o grande julgamento. E naquele dia ele vai separar os bodes das ovelhas. Eu não sei de que lado que eu vou estar, nem você. Não vou dizer que eu vou ser ovelha aquele dia, nem bode. Porque vai depender e muito das minhas atitudes. Você está entendendo? Mas vamos se dizer que eu esteja do lado dos bodes. Ele vai dizer para quem está do lado dos bodes: olha, malditos do meu Pai, vocês vão ser lançados fora do reino. E aí alguém vai dizer para ele: mas por que nós somos malditos e por que vamos ser lançados fora do reino? Ele diz o seguinte: porque eu tive fome, não me deste de comer, eu tive sede, não me deste de beber, eu estava com frio, tu não me cobriste, eu estava preso, tu não foste me ver, eu estava enfermo, tu não foste me visitar. E aí segue uma série de situações de omissão, pecado de omissão. Vocês não fizeram isso. E eles vão dizer para aquele senhor: quando foi que nós tivemos com fome, com sede, tivemos nu e nós simplesmente praticamos o descaso, fizemos que não estávamos vendo nada? Ele diz: quando vocês viram um desses meus pequenininhos e vocês nada fizeram por eles. Você percebeu? Que a tua salvação, ela tem tudo a ver com aquilo que você dispõe, com tudo aquilo que você faz para o próximo. A maioria desses bodes que vão estar ali vão dizer: Senhor, mas eu dei tudo que eu tinha para o Senhor, achando que era Deus que precisava do dinheiro. Quem precisava do dinheiro eram as pessoas. Uma vez eu disse para o pastor na igreja sobre dízimo. Eu falei: pastor, o dízimo que nós trazemos para a igreja não é para nós colocarmos no nosso bolso. O dízimo é para que haja mantimento na casa, para que esse mantimento venha suprir a necessidade daqueles que vêm até aqui. Ou seja, é dinheiro para ser investido nas pessoas. E ele ficou doido comigo. Ficou louco comigo. Não aceitou aquela realidade. Ah, meu Deus do céu. Esse é mais um que vai estar ali naquele dia e vai ouvir o que eu acabei de falar. Porque não entendeu que tudo que nós fazemos para o reino tem a ver com o nosso próximo. Esse é o mistério que Paulo fala, que estava oculto, o evangelho, que as pessoas não entendem. Mas aqueles que estiverem aí à direita, e talvez você esteja à direita, né? Eu à esquerda, o bode, e você à direita. E aí ele vai dizer: bendito dos meu Pai, venham para o reino que está proposto para você desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome, me deste de comer, tive sede. O mesmo critério. A diferença é que quem está à direita atendeu ao critério. E o que está à esquerda não atendeu, negligenciou, se omitiu. E aí sabe o que aconteceu? Eles vão dizer: mas quando, Senhor, eu te vi assim? Foram pessoas generosas, bondosas, que não fizeram nada por obrigação, que não ajudaram ninguém porque ia para o céu, ajudaram sem saber de nada. É por causa de um coração voluntário, de um coração quebrantado. É esse amor que Deus quer que esteja no nosso coração. Eu não vou ajudar alguém porque eu vou para o céu. Eu ajudo, sabe por quê? Porque alguém me ajudou. Eu ajudo porque eu sinto a miséria daquela pessoa, a dificuldade dela. Eu sei o quanto dói ficar com fome, o quanto é difícil caminhar com os pés descalços, o quão é difícil não ter uma cama para deitar. É se colocando no lugar do seu próximo,
É dessa forma, sendo um bom samaritano, que você vai alcançar a vida eterna. E foi o que Jesus disse aos religiosos. Seja como o samaritano no caminho, que acolheu alguém que estava caído sem perguntar quem era. Não queira saber se é bandido, se não é. Simplesmente faça o seu papel, contribua, ajude com um pouco que você tem. E aí Deus vai acrescentar sempre mais, porque é assim que funciona. Mas se nós queremos sempre mais, no sentido só de nos enriquecermos a nós mesmos, aí então vamos ser um miserável diante de Deus. Eu tenho certeza que você me entendeu. Tenho certeza. Se você me entendeu, depois você dá um joinha. Eu tenho certeza que você me entendeu. Não deixe esse espírito do inferno entrar no teu coração. Seja humilde, meu irmão. Guarde o teu coração de tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração. Guarda ele na presença do Senhor. Faça com que o seu depósito lá no céu se encha a cada dia. E como ele vai se encher, você já sabe. Através do amor, através da tua ajuda ao teu próximo, ao necessitado, através do desapego, através do abdicar, através do dar, através do se doar, através do ser voluntário para o bem. É dessa forma que tesouros e mais tesouros vão ser acumulados no céu. Senhor, nesse momento eu quero te agradecer por esta noite de sábado. Quero te agradecer pela vida de cada um daqueles que estão ouvindo ou daqueles que irão ouvir um dia. Meu Deus, que essa palavra alcance o coração daqueles que estão presos, meu Deus, a esse Senhor chamado riqueza. O que diz na tua palavra é que nós não podemos servir a dois senhores, Senhor. Nós temos que, de alguma forma, meu Deus, desaprovar um e aprovar o outro. Meu Deus, nós estamos, meu Deus, nesse momento do teu lado, aprovando que seja o reino e desaprovando que seja a riqueza. Talvez alguém esteja rindo nesse momento dizendo, ele fala isso porque ele não tem dinheiro na mão dele. Senhor, livre, meu Deus, me livre, Senhor Deus, desse mal, Senhor. Que o meu coração não se perca, meu Deus, por causa, meu Deus, do apego ao dinheiro. Dinheiro é bom, Senhor, quando ele é usado para fazer o que seja o bem e não para fazer o mal. O que nós assistimos, meu Deus, são pessoas se matando, vendendo, encomendando a alma de pessoas, pagando para que homens matem homens, Senhor. Senhor, perdoa os nossos irmãos, nos perdoa a nossa nação, as nações, Senhor. Alcança aqueles que correm o risco de parar no Hades, Senhor Deus, e não ter como retornar mais para mudar aquilo que ele está vivendo, Senhor, porque só há esperança para quem está vivo. Depois que morreu, acabou, se encerrou as possibilidades. Sendo assim, Senhor, que os nossos olhos se abram para essa verdade e que nós não venhamos viver, meu Deus, como aquele que fica olhando para o céu esperando as coisas cair, que sejamos como aqueles que já receberam o recurso do céu para caminhar e viver o melhor do Senhor. Pai, abençoa as nossas vidas em nome de Jesus Cristo, amém. E graças a Deus, que Deus abençoe a cada um dos irmãos.